Oi, queridos, tudo bem? Como sempre, nós vamos começar o nosso programa com aquela filosofiazinha barata, ou não tão barata assim. As pessoas se apegam muito às coisas pequenas, às coisas que muitas vezes não têm um significado tão grande, picuinhas e tal. Elas perdem o grande sentido da vida que muitas vezes está nos esperando logo ali na esquina pelo apego às coisas pequenas. Felizmente, a vossa Margot Renoir aqui nunca foi assim. E hoje, gente, eu chego a estar... Eu estou emocionada, como sempre, mas eu estou tendo a honra de fazer um podcast com uma pessoa que eu admiro muito, que é o vereador Tiago Albrecht. Falei certo? Isso aí. Ok. Muito bom sotaque, pronúncia. Thank you. Bom, well, guys, as usual, we're going to go bilingual, trilingual sometimes. Today's chief philosophy is like this. Why do people get so involved with little things, with type of gossip, things that are so small? We are much bigger than that. We forget sometimes the big picture due to getting deeply involved in little daily things. I try to look at the bigger picture in life in order to be bigger, I'll say. And sometimes we just turn the corner and wonderful things can happen. Today I'm having the honor to interview a city council here in Porto Alegre that I deeply admire, okay? He's a Presbyterian preacher. He speaks English as well. Of course, art people always do. Anyway, tô brincando, querido. Anyway, and I'm gonna ask him questions. He is part of a show that quantas vezes já foi premiado com qualidades? 3 vezes. 3 vezes. Bom, Seguidas. Seguidas. Well, guys, let me tell you something. This show that he's part, meu inglês não tá muito grande coisa hoje. It's been 3 times won a prize as the best program in the whole Rio Grande do Sul, okay? Over 11 million people watch this show. Anybody that sit in those tables has got to be a very intelligent people with great convictions. And sometimes they fight, right? Sometimes they disagree in their viewpoint, and as usual, either you like this team or that team, and it's the best show in town. Anyway, I don't even watch TV, but this show I never miss. And like me, 11 million more people, okay? Então, gente, vocês que não entendem inglês, vocês devem estar vendo a honra que eu estou tendo de entrevistar o nosso vereador, ele está vereador, né, Tiago Albrecht. Isso, estamos na Câmara, inclusive. E ele é presbítero também da Igreja Presbiteriana. Ele Igreja fala, Luterana. Luterana, desculpe. Não, tranquilo. E ele não sabe ainda o meu estilo, mas eu vou fazer umas perguntas para ele, não políticas. Eu quero saber, Thiago, como que você, do nada, você é curitibano, certo? Paranaense ou curitibano mesmo? Paranaense, criado em Curitiba. Tá, conheço, adorável, uma cidade muito bacana, amo Curitiba, porque é limpinha, parece que está chamado, né? Uma cidade assim, encantadora. E aliás, é construída em cima do rio, né? Uhum. É por isso que o clima lá é maravilhosamente europeu, né? Exatamente. É linda, uma cidade encantadora. Sim. Trabalhei lá. Então, eu quero saber de uma coisa, você não é jornalista, né? Mas como que você iniciou ou descobriu esse seu talento de falar? Olha, primeiramente, thanks for having me, né, here. Obrigado por me receber no seu programa. É uma alegria muito grande participar contigo. Eu, desde muito cedo, tive a influência familiar. O meu pai foi pastor luterano e por isso que eu nasci no interior do Paraná e cresci em Curitiba. A gente mudava bastante à medida em que meu pai ia aceitando convites para pastorear igrejas, né? E o pai desde sempre também foi radialista, então eu sempre tive essa influência da comunicação, seja do púlpito da igreja, seja do microfone de uma rádio. Então eu com
14 anos eu já tinha a carteirinha de locutor, né? Com 14, trocando de voz, né? A voz de criança para a voz de adolescente barra adulto, né? E eu aqui no Rio Grande do Sul, quando eu cheguei junto com a minha esposa, que é jornalista, ela veio trabalhar na igreja, na direção nacional, ela era vice-presidente de comunicação da igreja. Então eu passei a trabalhar com projetos de comunicação na igreja também, rádio web, enfim, serviço de comunicação, e claro, sempre como pregador. Aí eu me licenciei algumas vezes do pastorado para concorrer na política, e na volta dessas campanhas políticas eu apresentei meu material na Rede Pampa, né, de comunicação, e lá precisavam, tanto no rádio, depois na televisão, e como para mim assim como é natural para as pessoas comer, para mim é natural falar, e enfim, é uma coisa que, claro, a gente precisa aperfeiçoar. Você dentro da retórica acaba estudando os patos, logos, enfim, você vai afiando o machado, né? Mas por ter essa facilidade, essa aptidão à comunicação, aí a gente foi crescendo nesse meio e graças a Deus, né, com as oportunidades que a Rede Pampa dá de liberdade de expressão, de opinião. Tu falou sobre os dois times, né? Whatever team you pick, né? Quer dizer, seja você de cima, de baixo, da esquerda, da direita, da frente, enfim. A Pampa dá essa liberdade de expressão, então você pode desenrolar tanto a sua visão de mundo, política, até de extramundo, né? Exatamente. Então, Os Jetsons, a Idade da Pedra. Ele é muito interessante, gosto muito dele. Temos a nossa colega Ali, um beijo para a Ali, que certamente está assistindo. Um beijo, Ali Cleber. Vê se um dia você me entrevista, viu? Que a Maru aqui também tem umas histórias muito muito interessantes. Então, graças a essa liberdade de expressão irrestrita, claro, nos termos da lei, para uma atuação pública, mas do ponto de vista editorial, uma liberdade de expressão irrestrita, graças a isso as pessoas como você conseguem conhecer mais da gente, das nossas opiniões. Querido, falando nisso, vou aproveitar esse gancho, Thiago. Essa nossa liberdade, ela, como eu a sinto, parece que a gente lembra do tempo que os homens andavam naquele fio assim de ferro se equilibrando. Eu estou sentindo que essa nossa liberdade de expressão faz algum tempo já tá por aí no mas, né? Está se equilibrando. E você pode dar a sua opinião sobre isso, ou vamos ser otimistas e a gente tem a liberdade de expressão. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema, pessoalmente, no Brasil, de falar o que eu quero. Não, de fato, nós vivemos um tempo obscurantista. Obscurantista. Isso tudo está na Bíblia já. Nós estamos, inclusive, nesse programa, né, você está aqui me entrevistando no momento em que o país discute uma lei de censura sob a argumentação de fake news. Né? Fake news é crime já hoje, com a legislação atual, é mentira. Né? Eu sei que o teu programa às vezes é trilingüe, mas em bom português fake news é mentira. Né? Então, infelizmente, ou notícia falsa, né? Infelizmente estão crescendo sobre as liberdades individuais. Há uma mente estatizante. Você sabe, querido, eu sinto muita saudade do tempo. Eu sou da terceira idade, indo para a quarta. Eu sinto muito tempo, muita falta daquele tempo onde você podia ser engraçado, onde você podia ter tua opinião e o outro ria. Porque hoje, vocês já comentaram, um Juca Chaves, um Ari Toledo, não ia rolar. Eles iam para a cadeia direto, porque a opinião, daí ele está dando opinião, tu está debochando de mim. Ai, cara, vocês não precisam ser tão complexados. Bullying, por exemplo, bullying não existe. Eu outro dia vi um comentário de um pastor numa rede de televisão, que um filho adolescente, que vai ter filhos adolescentes, né, de 14 anos, ele chegou e disse, pai, bullying é uma piada, não existe. Eles riem de mim e eu deixo, eu não estou nem aí, eu sei quem eu sou. Sabe o que o meu pai amado fez comigo? Porque o bullying sempre existiu, né?
ele me disse uma vez, e estava até no Meu Pai Sabe Tudo, o pai veio antes, depois o Meu Pai Sabe Tudo falou. Eu digo, papi, as pessoas estão rindo de mim, ria junto. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda, ninguém passa por cima da Margot, porque está rindo, quer debochar de mim, vamos debochar junto. E é que as pessoas estão muito recalcadas, elas não estão resolvidas. Esses dias eu conversava, uma rodinha de conversa, tinha um judeu praticante. Meu Patrício. Teu Patrício. Por isso que eu estou puxando, eu sei que tu és húngaro judia. Judia húngara. E ele dizia assim, olha, uma das grandes virtudes dos judeus, assim, é de rir de si mesmo, né? E ele contava umas piadas da sinagoga, de outro, enfim. E eu acho que a gente tem que ter essa vocação de rir de si mesmo. Evidentemente que você não vai vilipendiar outrem, né? No sentido de você fazer troça com alguma fragilidade, alguma deficiência, alguma coisa assim. Agora, é preciso entender o contexto da sátira, né? Por exemplo, esses stand-up comedians, né? Os comediantes. Stand-up comedy. Se você não quer ouvir a piada deles, não vá. Desligue o canal. Não assine lá o streaming. Não entra no show, não paga. Então assim, e olha que eu sou um cristão praticante, e muitas vezes esses shows eles fazem troça com a fé. Sim. Eu não gosto, acho, por exemplo, Porta dos Fundos. Lamentável. Porta dos Fundos. Porque com Deus não se brinca. Mas assim, isso é uma coisa inerente à fé. Existe o crime, inclusive, de vilipêndio à fé alheia. Sim. Mas assim, está lá restrito, vai quem quer, né? Na esfera pública, claro, a gente precisa ter essa parcimônia. Essa boa conversa. Eu sou um defensor da liberdade, acho que as pessoas têm que ter direito a priori de dizer, e depois, eventualmente, se responsabilizadas, está tudo certo. Agora, sim, no Brasil, há um crescimento contra a liberdade de expressão das pessoas. Ok, obrigada. Já ouviu falar no Larry King? Sim. Tá, então... Faleceu o ano passado, sim. Eu morava no estado de Nevada, 20 minutos de Las Vegas. Você não imagina as pessoas que eu conheci, anos 70, sim. 79 eu mudei para lá, depois de ter parado a carreira de aeromoça e a companhia americana, e eu conheci o Larry King. Eu fico toda arrepiada quando eu penso no que ele falou, porque eu estou te vendo e vendo este programa naquilo que ele disse em 1985. Olha, quando eu nasci. Querido. E tu sabes o que ele disse sobre uma colaboração que eu estou dando para vocês? Brasil, bom, vou falar em português depois eu vou traduzir, o programa é traduzido. Bom, o Brasil é um país realmente onde o IDH é muito, muito pequeno, e o índice de desenvolvimento humano jamais será primeiro mundo por isso, né? O IDH aqui é muito baixo e tal. Porém, os intelectuais brasileiros, palavras dele, que já está no mundo espiritual, superam qualquer intelectual americano. E eu ali ouvindo, né? Já estudei jornalismo. Como assim? Ele rasgou elogios ao intelecto de poucos de nós. Você está entendendo? E eu estou com você aqui falando, relembrando ele, porque o intelectual brasileiro é uma coisa assim que é de detonar mesmo. Eu conheci intelectuais americanos que não chegam aos pés de ninguém aqui, porque eles são muito... O americano, com todo respeito, meu filho é americano e eu tenho amigos americanos, sou viúva de um americano, eles são muito né? Até o próprio intelectual deles é meio cowboy, né? Mas eles têm uma maneira de ver a vida maravilhosa, uma filosofia prática, né? Sim. E vamos lá resolver. Que se o Brasil fosse assim seria maravilhoso, né? Mas nunca vai ser assim, porque aqui é outra cultura. Então o Larry King falou isso é só uma coisa que eu achei bem interessante sobre os elogios que ele deu aos intelectuais brasileiros, que nós temos realmente mentes brilhantes aqui, né? Muitas delas já sendo usadas lá. Veja o meu caso, por exemplo, sem querer me exibir, eu pus os maridos para ser ator de Hollywood, tá? Lá em Las Vegas. Então teve a festinha lá. Na festa,
uma produtora estava apertando a mão de todo mundo, né? Nice to meet you, nice to meet you. Quando eu falei, ela disse, speak again, fale de novo. Eu disse, nice to meet you. Oh my God, your voice is beautiful. A mulher se encantou com a minha voz. Veja só, me deu o cartão, bababá, me avisou. Você acredita que eu fiz jiggles por 10 anos? Assim, ganhando um pouquinho, né? Tipo $70, 3 minutos. Oh, darling, you look marvelous. Ou então só meus lábios, eu era jovem, bonita. Então, lá eles te descobrem. Olha só. O teu talento, entende? E é uma Sim. coisa que talvez nem todo mundo saiba, né? Foi o meu caso. Mas deixa assim. Então, vamos falar assim, eu quero saber muita coisa de você, tá? Eu acho que precisa ter muita coragem para ser político no Brasil. Eu, inclusive, aqui no Brasil, fui candidato 2 vezes. Tu não me viu na televisão? Não me lembro. PSC, ó, para quem ama os bichinhos, tudo de bom. Oh. E para você que não gosta de animais, legislação severa. Para vereadora? Para deputada estadual. Eu sou assim, tive meio segundo para falar, mas tudo bem. E eu sou protetor de animais, sabe, Thiago? Eu faço um trabalho de formiguinha para cachorros de rua. Eu não gosto de ver eles ali mancando, eu levo no veterinário, eu pago do meu dinheiro. Então, o que está acontecendo? Eu só queria saber o seguinte, é difícil ser político, é difícil ser vereador aqui em Porto Alegre, você está curtindo, está gostando do teu trabalho, nos dando a honra, fazendo coisas incríveis, que eu não vou entrar nessa arena da política, e infelizmente o show está quase terminando, e depois eu vou falar para my wonderful foreign friends. Quizá vai hablar en español porque os argentinos me amam. Sí, porque tem muita cultura, por isso. Então me fala da política, como é que você está se sentindo no momento? Nunca é fácil você ir para a esfera pública, você virar vidraça, né? Você está no aquário, né? Na verdade, se é o peixinho ali, todo mundo vai lá, pode te olhar. Mas eu tenho tentado honrar o pagador de impostos, que é a verdadeira autoridade, né? Todo aquele que paga impostos, o cidadão, você que está nos assistindo, é quem paga a conta, the taxpayer. Então a gente precisa honrar esse dinheiro, né? A gente aqui, no meu mandato, no meu gabinete, a gente leva muito a sério isso. E sempre tentando diminuir a carga tributária, diminuir a interferência do Estado na vida das pessoas e defender a liberdade, né? Eu tenho um viés liberal na economia, conservador nos costumes, liberal na economia. O meu partido, o Novo, é de viés liberal, então a gente sempre trabalha para que o Estado interfira menos, né? Eu sempre digo, quando perguntado sobre esse ponto, que eu gostaria de terminar o meu mandato com menos poder do que quando eu entrei. Isso vai significar que as pessoas, o pagador de impostos lá na ponta, vai ter mais poder do que quando eu entrei. Então, a nossa tentativa muitas vezes aqui é de zagueiro, né? Barrar projetos de lei ruins, ideias absurdas que visam tolher as liberdades individuais, visam tomar dinheiro do bolso do pagador de impostos. Então, não é uma luta fácil, não é um trabalho simples, tem dias bons, tem dias ruins, como tudo na vida, aliás, mas acredito que, como diria o Ronald Reagan, que foi, aliás, ator também, depois virou presidente. Sim, e que era tudo astrologicamente perfeito, né? Ele dizia, né, se não nós, quem? Se não agora, quando? Mas isso é um ditado judaico, sabia? Sim. Óbvio. Se não eu, quem? Se não hoje, quando? Não lembro do autor, mas é exatamente muito então, não, é uma coisa que as pessoas precisam. E é bacana se a gente pudesse viver por essa filosofia. Você já ouviu falar com certeza do Sir William James, o filósofo? E você sabe que nos Estados Unidos eles vivem essa filosofia. Uma vez eu tive uma herança lá, herança impossível, nenhum advogado conseguia. Então eu consegui um advogado, no fim me beneficiei a vida de muitas pessoas, menos a minha, mas tudo bem, a minha missão é se doar. Sim. Então ele pegou o advogado, se levantou e disse assim, let's go get your money, vamos lá pegar o teu dinheiro. Eu disse, não, mas como assim? Vamos lá pegar o teu dinheiro. Simples assim. Eles já vão com o positivismo. O juiz já é positivo, tudo já é positivo. E em 2 semanas você pega uma herança.
quando no Brasil demora Eles 6 respeitam. meses, um ano. Eles Bom, a respeitam, jurisprudência lá é fantástica. eles respeitam muito Querido, o indivíduo. Né? Sim, não, querido, é que vamos combinar, né? O jurídico aqui, eu tenho até vergonha, porque tenho na minha família falecidos já juristas. Hoje eu não tenho nenhum orgulho. E se eu usar algum deles é porque precisa mesmo, e tem gente maravilhosa como não tem. Nos Estados Unidos é um sistema que vem da Alemanha, não é? Sim. É baseado no germânico, né? É no rule of law, né? No da lei. pois é, então lá funciona, né? Não importa se você é, quem você é, não há privilégios, não há dignidade. Ninguém está acima da lei. Não está, felizmente, né? Então, eu acho assim, infelizmente o nosso tempo está terminando e foi uma entrevista assim que me honrou muito, Thiago. Eu que agradeço. Eu te desejo muito sucesso, contínuo sucesso. E agora, meus amigos de outros países vão te conhecer. Deixa eu só dizer essa última parte. It was an honor to be with this magnificent city council, who's a genius, a great intellectual. He was nominated by Larry King, that said once to me in 1985 in the US that Brazilian intellectuals beat any intellectuals in the US. And he is a living proof. An extremely intelligent man who chooses words properly, is doing a great job mainly in reducing income taxes here in our city for the poor, for the needy. He's a man that maybe what he's doing is not appreciated by the majority, but he knows what he's doing. And he's got Defending freedom. defending freedom, defending what's right. That comes from a preacher, Presbyterian Luther. preacher. Sorry, why am I thinking? You're right. You're good. I'm good. Okay, guys. So this was it for today. Everything else will be translated. God bless you. Amen.